Bom, tendo em mente que a gravação já se iniciou, eu me apresento. Meu nome é Gabriel Magalhães Siston, eu sou estudante do curso de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa do Instituto Federal do Espírito Santo, e eu apresento aqui meu trabalho sobre a identidade da Escola Viva. Neste trabalho, eu busco identificar se o projeto educacional Escola Viva, de fato, alcançou nesse recorte temporal, né, que ele existe desde 2013, se ele alcançou o seu objetivo de ser uma escola identitária. Óbvio que esse é um objetivo da gestão escolar, né? Identidade para Lucchesi seria a cultura de toda uma comunidade, seria, pelo menos seria o reflexo que ela tenta alcançar, né? A imagem que ela transpassa pela sua atuação na educação, porém, para a Pimenta, ela enxerga uma identidade apenas possível para a identidade educacional, que é aquela que consegue apresentar ensino de maneira democrática, ou seja, tendo essa bibliografia, essa leitura feita, a gente busca dentro do corpus, feito a partir de uma análise bibliográfica, dentre as palavras-chave é, Escola Viva, Gestão Escolar e Espírito Santo, a gente busca entender se de fato houve essa educação identitária no projeto Escola Viva. No caso, a gente buscou pela Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e pelo Google Acadêmico. Ao todo, alcançamos aí um total de 8 trabalhos. Desses trabalhos, a gente percebe que o Marcelo Lima e a Tatiana Gomes dos Santos Peterli são os autores com mais publicações, no caso, 2 cada um, sendo que um trabalho eles fizeram em conjunto, né? E, curiosamente, todos são do Espírito Santo, ou seja, o projeto Escola Viva é um projeto capixaba, ou pelo menos protagonista, no Espírito Santo. Então, para poder dar um panorama um pouco melhor sobre o projeto Escola Viva, ele nasce em 2014 como um objetivo, né, como uma iniciativa do governo do Estado, né, do Espírito Santo, SEDU, a Secretaria do Estado SEDU, para alcançar a meta 6 do Plano Nacional da Educação, que vale até 2024. E o objetivo dessa meta 6 seria de executar em pelo menos 50% das escolas o ensino integral, isso como uma maneira de melhorar a educação do sistema básico de ensino. Então, tendo em mente esse ponto de vista, a gente passa para as nossas considerações metodológicas, né, ou melhor, teóricas, né, as metodológicas a gente já falou um pouquinho, e a gente considera que para Libânio, assim, do ponto de vista mais geral, a educação, no caso essa educação identitária, né, seria o processo de desenvolvimento unilateral das personalidades envolvendo físicas, morais, intelectuais, estéticas, entre outras. Porém, para o Paro, que é um autor aí da gestão escolar, ele acredita que a educação democrática, a educação identitária, de fato, passa não só pelo compartilhamento do conhecimento, mas sim pela descentralização da relação de poder entre professor e aluno. Então, tendo essas considerações iniciais sendo feitas, a gente parte para a discussão dos resultados. O ponto zero, uma ressalva que a gente faz durante o trabalho, é a uniformidade dos pensamentos dos autores, ou seja, há uma uniformidade quanto às considerações feitas a seguir, que eu acho considerável como uma ressalva, porque, de fato, houve pouco atrito entre as opiniões dos pesquisadores. Durante aí o primeiro ponto, né? Durante a pesquisa, percebeu-se o Escola Viva como um projeto neoliberal, ou seja, ele é majoritariamente mediado por instituições privadas ou de caráter empresarial, né? No caso, pela ONG Empresarial Espírito Santo em Ação e pela entidade de caráter privado, Instituto de Corresponsabilidade pela Educação,
que corresponde pela sigla ICE. E, de fato, aí, pela maneira executiva, a gente tem a Secretaria do Estado, que promove a educação nas escolas estaduais. Então, a gente percebe que há falta de transparência quanto à atuação dessas empresas, porém, no básico, a gente imagina que deva ser, né, uma responsabilidade empresarial, uma responsabilidade monetária, né, de estar investindo, de estar facilitando o trabalho do Estado. Porém, óbvio, outros autores vão considerar, os autores, né, da pesquisa vão considerar que essa é uma estratégia do governo do Estado, do Paulo Hartung, que foi o político que iniciou o projeto, de promover uma educação liberal, né, ou seja, privatizando as escolas. Existe esse potencial na bibliografia. Uma coisa que se destacou também bastante foi a falta de diálogo durante o fechamento das unidades e instituição de turnos, né? O Paro mesmo diz que a implantação de uma gestão democrática passa pela comunidade poder eleger a sua necessidade. No caso, escolas em que havia a crença da necessidade de um curso técnico, pelo menos dos alunos poderem terminar os seus cursos de ensino médio não foram possíveis, né? Isso porque a escola virou escola viva sem o diálogo, sem o intermédio aí da democracia. Também percebe-se que existe um raciocínio empresarial nos conceitos introduzidos na Escola Viva, né? A gente vê o projeto protagonista, que seria o projeto em que o aluno desenvolve suas capacidades ali para comunicação, para gestão de projetos, o que é bastante interessante, porém, quando se pensa que há um protagonista, então há um antagonista, né? Existe um antagonista. Quem seria esse antagonista, né? O companheiro da escola, o colega da mesma turma, ou seria a ignorância, né? Para a educação, o antagonismo sempre é a ignorância. No mais, a gente vê outras iniciativas interessantes que possam introduzir o aluno, né? Fomentar o interesse do aluno em assuntos específicos que talvez ele não tivesse a possibilidade de poder se aprofundar durante o estudo, né? Como, por exemplo, os clubes e as eletivas, que são iniciativas de carga horária que juntam alunos com o mesmo interesse, de maneira democrática entre eles, para poder executar algum tipo de atividade específica. No ponto 4, a gente percebe que o público-alvo se restringe, pois se o aluno mora numa cidade pequena, ele já possui um limite de escolas razoável, né, para poder estudar. O aumento de alunos no EJA, ou seja, no estudo noturno, no estudo para jovens e adultos, aumenta bastante, não só pela questão deles terem uma dificuldade financeira, mas também de não haver a possibilidade de estudar, de ter essa condição de ensino próximo de casa, numa situação que ele possa se dedicar ao estudo. Então, o EJA acaba sendo uma possibilidade para o aluno, uma possibilidade com melhores resultados, né, para ele que precisa trabalhar, precisa sustentar, ou seja, você acaba formulando um perfil de aluno que está dentro da Escola Viva, que é aquele que pode dedicar 8 horas do seu dia para o estudo, coisa que nem todo mundo tem a possibilidade, né? No ponto 5, a educação do projeto Escola Viva visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo ou seja, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse é um artigo que está aí na bibliografia e que a gente percebe a intenção mesmo neoliberal de estar articulando o aluno com o mercado de trabalho, ou seja, curioso que tenham instituições privatizadas, né, instituições empresariais, num projeto com esse caráter, né?
Então, concluindo, a gente percebe que o projeto Escola Viva, em sua formulação, não possui, ou pelo menos não possuiu, esse caráter identitário de educação descentralizada, já que a opção das pessoas que estão na comunidade são bem baixas de serem executadas. Nesse caso, eu mostro aqui as referências, né, bibliografia teórica que a gente utilizou, a bibliografia do recorte é essa, e eu agradeço o momento. Muito obrigado.